Olha lá, meu pensamento estava certo e o índice deu a subida. Mas eu não aguentava ver o último movimento fluido no 1 minuto ser revertido que eu saía. Eu fiz isso várias vezes. Então, assim, o índice fez o movimento que ela tinha teoricamente aprendido, ela aprendeu. Ela sabe colocar no pré-trade. Mas aí, a hora de executar, o que acontece na hora de executar? O mercado tá vivo, ele tem vida, não é? Ele tá andando, ele tá se movimentando. E na hora de executar, você tem que ser observador, observadora. Você não se intromete, você coloca lá a sua zona de stop, a sua zona de gain, fez a sua entrada e aguarda. Aguarda o quê? Aguarda o mercado se movimentar, a seu favor ou contra você. Mas ela foi fazer isso, acabou de aprender a teoria do Black, acabou de aprender e já foi para real. Se até para dirigir um carro na autoescola, você só pega um carro real depois de treinar muito com uma pessoa do lado que vai frear o carro, brecar o carro, segurar o carro caso você faça alguma coisa muito errada. Por que com dinheiro, com trading, vocês viajam tanto na maionese e acham que vocês podem colocar dinheiro na conta real sem ter horas de treinamento, sem ter horas de bunda na cadeira executando, errando, corrigindo, acertando, entendendo porque acertou, entendendo porque errou e repetindo o padrão assertivo? Por que vocês acham que no trade vocês podem fazer isso? Por quê? Porque vocês são adultos, arrogantes e acham que porque vocês são adultos vocês já nasceram sabendo? Você sabia que isso aí não é coisa de adulto? Isso é coisa de criança? Tem uma criancinha ferida aí dentro de você que acha que por ter uma certa idade, por estar num certo nível, numa certa série escolar, ela é obrigada a já saber o que fazer. Não é verdade? Vocês já ouviram isso? Conhece isso, né? Já passaram por isso, né? É, a gente passa por isso, né? Fala para essa criancinha sua aí que tá tudo bem. Que você acabou de aprender a teoria e agora para você transformar a teoria em prática depende de um processo chamado transformação. Assim como a lagarta come, depois ela se trava numa crisálida, num casulo para se transformar numa borboleta para voar, você, querido trader, acorda. Você também tem esse processo de transformação. Cada vez que você abre o casulo para ver se a borboleta está pronta para sair, ela morre. Não tem como fechar o casulo. Ela morre. Então, essa aluna está chateada hoje. Por quê? Porque sem experiência nenhuma, sem conhecimento, ela abriu o casulo e matou a lagartinha que estava se transformando em borboleta. Por que ela mata a lagarta dela? Porque ela vai abrir um buraquinho. Lembra que era teoria e prática e a gente fecha o gap? Pratica e fecha o gap. Quando você não tem essa ciência, esse conhecimento que você precisa passar por esse buraco e fechando o buraco, você afunda. Você começa, cai, mas que ela é para baixo. E aí você afunda com o quê? Frustração, medo, decepção. Porque você não colocou realidade na sua profissão. Você não colocou passos. Teoria, estudo prático, decorar, repetir, entender, errar, aprender, até fechar o gap. Até fechar o gap, já ter o conhecimento prático e teórico necessário para executar trades bem-sucedidos na sua conta real. E fazer a sua conta real se transformar numa empresa que todo mês gera lucro para você. E aí, quando você
pula certos passos, você cava um buraco. Então, além de ter que fechar o gap, você tem que sair do buraco que você cavou. E você mesmo cavou. Você mesma cavou. Sem motivo para isso. A não ser a sua ansiedade, o seu desespero, o seu medo de executar e errar. Olha, eu queria saber em qual mundo alguém lê um livro. Em qual mundo 3D, né? Alguém lê um livro e acaba de ler o livro e já sai executando com maestria aquilo que ela leu no livro, né? Porque se fosse assim, arquiteto não ia precisar estudar, fazer prova, fazer estágio, porque ele ia ler o livro de arquitetura e ele já ia abrir o AutoCAD lá, jogar todas as coisas e ele ia virar arquiteto, não é? Não tem sentido, gente. Que dia que vocês vão acordar? Entendeu? Não tem sentido. Essa é uma característica que eu sempre tive e que é uma das minhas sortes, porque eu sempre soube que o momento em que eu peguei aquilo na minha mão, aquela teoria, eu não ia conseguir colocar em prática. Ia demorar um tempo. Eu sempre soube disso. E aí eu não sofri por causa disso. Eu sofri porque eu coloquei um prazo. Você vai aprender em tanto tempo. Aprender a executar em tanto tempo. E eu não cumpri esse prazo. Por muitas coisas que aconteceram na minha vida. Mas por que você faz isso? Vamos ser realistas? Estudou significa o quê? Nada. Nada. Só que na teoria você sabe alguma coisa. Agora vai para a prática. O que vai acontecer na prática? Você não sabe os parâmetros que você tem que enxergar. Você não sabe todos os detalhes que você tem que olhar. Você tem que ir fazendo, errando, para você aprender a ir observando os pontos importantes. Colocando dados no seu subconsciente. Repetindo aquelas ações, corrigindo as ações erradas e amplificando as ações corretas, com repetição e não repetição, até que, o que vai acontecer com você? Que você conseguiu unir a teoria e a prática e você é profissional e agora você vai executar suas operações e o seu trabalho maior agora vai ser manejo e gerenciamento da sua empresa, porque a técnica já está trabalhada, já está aprendida e já está executável. Vamos acordar, gente. Vamos sair do mundo da fantasia? Somos adultos. Então, assim, quando a gente passa por uma experiência que nem essa dessa minha aluna, e eu tenho certeza que essa foi uma experiência que eu também já passei em outras áreas, e vocês aí do outro lado estão passando junto. Eu sei que vocês passam isso também, por isso que eu estou usando esse exemplo. Quando começar essas ideias sem noção de sair de um livro e querer colocar dinheiro para construir uma coisa que você não tem prática, fala para sua criança que se abrir a casinha da borboleta, da lagarta, se abrir a casinha da lagarta, ela morre e não vai ter borboleta. Existe um gap que precisa ser fechado. É seu trabalho entender isso, saber disso, ter conhecimento disso, para acabar com o mimimi. E se você me ajudar com isso, eu trabalho com traders, dando educação para traders. Se você que está me ouvindo começar a ter consciência disso, ajuda o meu trabalho e ajuda o trabalho de todos os traders em volta. Porque a consciência do estudo começa a aparecer. A consciência da prática, que existe um gap, que você tem que sair daqui e fechar para se profissionalizar, também vai começar a aparecer. Quanto mais pessoas entendendo isso, mais a vibe do trading vai mudar. E vai começar a ser uma profissão mais respeitada, mais conhecida, mais profissional. Bora? Vamos fazer isso? Eu faço a minha parte aqui já faz quase 6 anos. Falando para vocês
que vocês têm que fechar esse gap da teoria e da prática com repetição, correção de erros e maximização de acertos por meio de repetição. Resumindo, é isso. E agora eu conto com vocês se conscientizando desse fato e realmente trabalhando de verdade para fechar o gap. E não saindo da teoria e querendo pular, arrombar a porta do gap, né? Arrombar a porta da prática e querer à força fazer uma coisa que vocês não estão preparados para fazer, que é executar trades com excelência na sua conta real, antes de aprender a executar. Beleza?